Imagine a cena. O presidente dos Estados Unidos está sentado na sala oval a responder a perguntas sobre tarifas e comércio, quando um jornalista lhe pergunta de repente por um cartão vermelho. E, em vez de evitar o assunto, entra de frente no assunto. Diz que telefonou pessoalmente ao responsável máximo do futebol mundial. Diz que considera a decisão errada. E poucos dias depois, uma sanção que nunca tinha sido anulada num campeonato do mundo desde 1962 simplesmente desaparece. Isto não é uma teoria da conspiração sussurrada num fórum. É matéria de registro público, confirmada pela Casa Branca, confirmada pela FIFA e confirmada pelo próprio presidente diante de um púlpito. Por isso, faça agora uma pergunta mais difícil. Se um telefonema do homem mais poderoso da América consegue apagar a suspensão de um jogador da seleção dos Estados Unidos, o que acontece 2 semanas depois, quando outra equipa sem um presidente disposto a ligar para Zurique recebe o tratamento oposto por aquilo que parece ser exatamente a mesma infração? Esta é a história que ninguém na FIFA quer contar de uma só vez. Por isso, vamos contá-la de uma só vez na mesma. Comecemos em Atlanta, porque é aí que tudo começa verdadeiramente. O Egito vence a campeã em título, a Argentina, por 1-0 nos oitavos de final, perante mais de 68 mil adeptos que vieram assistir a um momento histórico. Um país que nunca chegou aos quartos de final de um mundial está prestes a eliminar Lionel Messi e os atuais campeões do planeta. Mohamed Salah coloca um passe por entre a defesa argentina. Mostafa Zico finaliza. 2-0. O estádio explode, e então a sala do vídeo-árbitro faz algo estranho. O árbitro francês, François Letexier, é chamado ao monitor. Não pelo golo em si, não por fora de jogo, mas por um lance ocorrido cerca de 20 segundos antes, no extremo oposto do relvado e numa fase completamente diferente da jogada, quando o pé de um defesa egípcio tocou de raspão no pé de um avançado argentino enquanto a Argentina construía outro ataque. O golo desaparece do marcador. Em vez de sofrer o segundo, a Argentina recebe um livre a favor. É por isso que esta decisão provocou uma tempestade. As regras permitem aos árbitros de vídeo recuar até o que é oficialmente chamado fase de posse ofensiva antes de anularem um golo. Mas o mesmo regulamento deixa claro que a revisão tem de permanecer ligada à sequência imediata e que os árbitros devem avaliar se a equipe que defendia teve tempo para se reorganizar e quanto é que a jogada já tinha avançado. 20 segundos, o comprimento de um campo de futebol. E outra equipa tinha a posse quando o golo entrou. Em direto na televisão, o antigo guarda-redes inglês Rob Green afirmou sem rodeios que a decisão ia além daquilo para que o vídeo-árbitro alguma vez tinha sido concebido. Alan Shearer, melhor marcador de sempre da Premier League, escreveu que ou os 2 lances daquele jogo eram falta ou nenhum era, e que não existia forma honesta de assinalar apenas um. Ian Wright foi ainda mais direto. Se os árbitros estavam dispostos a recuar para castigar o Egito, deviam aplicar a Mohamed Salah o mesmo critério num lance quase idêntico. Não eram apenas adeptos egípcios a desabafar nas redes sociais. Eram algumas das vozes mais respeitadas do futebol a concordar, em direto e naquele momento, que havia qualquer coisa naquela decisão que não fazia sentido. Zico voltou a marcar na mesma aos 67 minutos, desta vez num golo válido, e o Egito tinha 2 golos de vantagem a 11 minutos do fim. Depois tudo se desfez. Cristian Romero marcou de cabeça após um cruzamento de Messi e fez o 2-1. 4 minutos mais tarde, o próprio Messi empatou com um remate de primeira. E já bem dentro dos descontos, quando o Egito avançava uma última vez, Alexis Mac Allister agarrou a camisola de Hamdi Fatih dentro da área argentina e puxou-o para o chão. Sem apito. Sem revisão. Segundos depois, na mesma área, Julian Álvares atingiu o pé de Salah e Salah caiu novamente. Também não houve apito, nem ninguém mandou o árbitro consultar o monitor. A Argentina afastou o perigo. Saiu para o contra-ataque e Enzo Fernandes marcou de cabeça o golo da vitória aos 92 minutos. Coloquemos as decisões lado a lado. O vídeo-árbitro encontrou tempo e motivo para recuar 20 segundos e percorrer na revisão todo o comprimento do campo a fim de anular um golo egípcio. O mesmo vídeo-árbitro teve 2 pedidos distintos de pênalti dentro da mesma área no último minuto do jogo e não analisou nenhum. Ninguém afirma que a Argentina não marcou 3 golos legítimos naquela noite.
marcou, mas o argumento apresentado pelo lado egípcio desde o apito final não é sobre o resultado. É sobre a razão pela qual uma extremidade do campo recebeu uma análise forense e a outra não recebeu análise nenhuma. O selecionador do Egito, Hossam Hassan, não se conteve depois do jogo. Disse na conferência de imprensa que a sua equipa tinha sido superior à campeã do mundo em quase todas as fases da partida e que o resultado tinha sido moldado, nas suas palavras, por fatores internos em campo e fatores externos fora dele. Talvez a FIFA quisesse manter os campeões no torneio. Talvez quisesse que Messi continuasse a jogar. Hassan disse-o claramente. Tudo gira em torno do dinheiro. Depois fez a pergunta a que a FIFA ainda não respondeu em público. Se a intenção desde o início era que a Argentina ganhasse, para que convidar as outras equipas para o torneio? Disse aos jornalistas que a sua equipa tinha sofrido uma injustiça e que ele próprio não veria mais nenhum jogo deste Mundial. O avançado Zico foi ainda mais direto. Disse às câmaras que o torneio estava a ser orientado a favor da Argentina e publicou depois que toda a competição estava manipulada a favor do favorito da FIFA. Terminou com 2 palavras. Vergonha, FIFA. Normalmente é aqui que uma história destas termina. O treinador derrotado culpa o árbitro. O vídeo passa durante um ciclo noticioso e, a meio da semana, todos seguem em frente. Desta vez isso não aconteceu. 2 dias depois de o Egito regressar a casa, Pierluigi Collina, o árbitro mais reconhecido da história do futebol e o homem que agora dirige todo o departamento de arbitragem da FIFA, apareceu em público para defender a decisão que eliminou os egípcios. A justificação resumiu-se a uma frase: pisar o pé de um adversário é falta. Guarde essa frase. 6 dias antes da eliminação do Egito, um avançado da seleção anfitriã pisou o tornozelo de um adversário num jogo da fase de grupos, recebeu cartão vermelho direto ao abrigo das próprias regras escritas do torneio e viu depois a suspensão automática de um jogo simplesmente desaparecer quando o presidente dos Estados Unidos pegou no telefone. O mesmo torneio, a mesma infração no papel, o mesmo organismo a tomar as 2 decisões, 2 resultados completamente diferentes. Esse caso anterior envolve Folarin Balogun, avançado norte-americano. No dia 1 de julho, os Estados Unidos venciam a Bósnia e Herzegovina nos 16avos de final, quando Balogun caiu sobre a parte de trás do tornozelo de Tarik Muharemovic. O vídeo-árbitro recomendou uma revisão, o árbitro mostrou o vermelho direto e, segundo o código disciplinar deste torneio, uma expulsão implica automaticamente um jogo de suspensão sem direito a recurso. No papel, essa regra aplica-se a todas as 48 equipas participantes. Poucos dias depois, o presidente Trump telefonou diretamente ao presidente da FIFA, Gianni Infantino, e pediu-lhe que voltasse a analisar o caso. Trump confirmou pessoalmente o telefonema. Perante jornalistas na Sala Oval, afirmou que, na sua opinião, aquilo nem sequer devia ter sido considerado falta, e acrescentou quase de passagem que não tinha a certeza do que era um cartão vermelho. No domingo seguinte, a Comissão Disciplinar da FIFA suspendeu a pena com base no artigo 27 do seu próprio código, a cláusula que permite a um órgão judicial suspender temporariamente uma sanção. Balogun ficou autorizado a jogar contra a Bélgica na noite seguinte. Foi a primeira vez desde 1962 que um cartão vermelho num Mundial não trouxe qualquer suspensão. A Federação Belga não aceitou a explicação em silêncio. Classificou a reversão como espantosa, pediu formalmente à FIFA uma fundamentação por escrito e afirma que nunca recebeu uma resposta verdadeira. Foi mais longe, acusando a FIFA de ter retirado discretamente a secção sobre suspensões automáticas do documento disciplinar entregue a todas as equipas antes do início do torneio. Quando a Bélgica tentou recorrer formalmente da decisão, a FIFA decidiu que a própria Bélgica não tinha legitimidade jurídica para contestar. O organismo que governa o futebol europeu interveio depois em público, afirmando que a FIFA tinha ultrapassado uma linha e colocado em risco a credibilidade de toda a competição. Infantino, por sua vez, insistiu num comunicado que se limitara a explicar a Trump que o assunto seguiria o processo judicial independente da FIFA, descrevendo essa separação como um princípio que sempre defenderá. Os críticos notaram que o processo independente avançou com uma rapidez extraordinária assim que chegou o telefonema. E nem sequer era a primeira vez que o artigo 27 reescrevia discretamente uma punição para uma das estrelas mais valiosas do futebol.
A mesma cláusula tinha sido usada no ano anterior a este Mundial para reduzir a suspensão de 3 jogos de Cristiano Ronaldo, permitindo-lhe começar o torneio sem falhar uma única partida. 2 dos nomes com maior valor comercial no desporto, 2 exceções distintas ao regulamento, um telefonema em cada caso. Em Zurique, ninguém pegou no telefone pelo Egito. Não houve uma leitura generosa das regras para uma seleção que nunca tinha chegado aos quartos de final de um campeonato do mundo. Houve um monitor, um árbitro francês e um golo que deixou simplesmente de existir no marcador. Isso leva-nos de volta à declaração de Colina esta semana, divulgada quando a queixa formal do Egito já estava sobre uma secretária na sede da FIFA em Zurique. Acusações sem fundamento não têm lugar no nosso desporto, disse Colina. Ninguém pode questionar a integridade dos árbitros do Mundial, acrescentou antes de proferir a frase que mais pesou depois de tudo o que tinha acontecido com Balogun. Ninguém pode afirmar que a arbitragem da FIFA é influenciável por quem quer que seja, disse, nem sequer pelo próprio presidente da FIFA. É o mesmo presidente que, segundo o seu relato e o de Trump, recebeu o telefonema que mudou o destino de Balogun. Colina explicou depois o mecanismo da decisão contra o Egito. Após cada golo, os árbitros de vídeo analisam a fase de construção e, se identificarem uma falta que tenha influenciado o golo, enviam o árbitro ao monitor. E repetiu: pisar o pé de um adversário é falta. Compare-se essa frase com Balogun, que pisou o tornozelo de um adversário, foi expulso e viu a sanção suspensa 6 dias depois, após a intervenção de um chefe de Estado. Quanto ao pênalti não assinalado sobre Salah, Colina explicou que o contacto de Álvares era um contacto normal de futebol porque o defesa tocou primeiro na bola. Esta é, por escrito e nesta altura, a posição oficial da FIFA. Há um pormenor daquela noite em Atlanta que quase não apareceu na cobertura fora do Egito. Quando Enzo Fernandes marcou o golo da vitória, o banco egípcio explodiu e um elemento da equipa técnica de Hassan foi expulso. O próprio Hassan avançou na direção de Le Texier e cruzou repetidamente os braços sobre o peito até Salah ter de puxar fisicamente o treinador para trás. Aquele gesto não era apenas frustração. A própria FIFA criou e promove exatamente esse sinal, instruindo jogadores e treinadores a usá-lo quando precisam de denunciar ao árbitro um comportamento discriminatório. Le Texier mostrou cartão amarelo a Hassan por o fazer. Hassan nunca explicou publicamente o que quis dizer. Não precisava. No espaço de um dia, a Federação Egípcia de Futebol apresentou uma queixa formal à FIFA. O seu presidente, Hani Abu-Rida, exigiu uma investigação completa a Le Texier, aos assistentes e à equipa de vídeo-árbitro, e pediu que todo o corpo arbitral fosse afastado do resto do torneio. Segundo as informações, a queixa utiliza uma linguagem a que as federações raramente recorrem e alega aquilo que descreve como tratamento discriminatório da seleção egípcia. O Egito não pede a repetição do jogo, sabe que isso nunca acontecerá, pede que a FIFA se explique. Até esta semana, essa explicação ainda não chegou, além da declaração genérica de Colina de que a arbitragem não pode ser questionada. É aqui que a política em redor do torneio se torna ainda mais confusa e a história deixa de ser apenas sobre um jogo. Depois dos oitavos de final, a FIFA nomeou uma equipa de arbitragem inteiramente argentina para dirigir o quarto de final entre França e Marrocos. A escolha provocou de imediato novas acusações de favoritismo, tendo em conta tudo o que acontecera poucos dias antes. Críticos na internet e na imprensa salientaram que nomear árbitros do próprio país que já estava no centro de uma polêmica sobre parcialidade para um encontro completamente diferente era ou uma coincidência extraordinária ou uma decisão profundamente insensível da comissão de nomeações da FIFA. A FIFA também não apresentou uma explicação pública detalhada para essa escolha. A crítica integrou-se diretamente na narrativa mais ampla defendida desde Atlanta por adeptos egípcios e observadores neutros. Nos momentos decisivos, as decisões de arbitragem deste Mundial continuam a inclinar-se na mesma direção. Se recuarmos ainda mais, o padrão torna-se mais difícil de afastar como mera coincidência. Este é o primeiro Mundial organizado em conjunto por 3 países, com os Estados Unidos a receberem a maioria dos jogos, incluindo a final. É também o primeiro disputado com Donald Trump de volta à Casa Branca e com uma relação direta, reconhecida publicamente, entre ele e Infantino.
Infantino apareceu ao lado de Trump em vários eventos públicos ligados ao torneio, e Trump pronunciou-se de forma invulgarmente frequente sobre jogadores norte-americanos e decisões de arbitragem envolvendo os Estados Unidos durante a fase de grupos e as eliminatórias. É um nível de envolvimento presidencial na arbitragem do futebol sem verdadeiro precedente em qualquer mundial anterior. Observadores de longa data da FIFA dizem que a organização receia há anos que a proximidade de Infantino com chefes de Estado, sobretudo nos Estados Unidos devido ao seu papel como anfitrião, acabe por ultrapassar uma linha capaz de prejudicar a credibilidade da FIFA como organismo neutro. Vários comentadores defendem agora que essa linha foi atravessada no momento em que a suspensão de Balogun foi levantada e que, 2 semanas depois, a decisão contra o Egito, qualquer que fosse a justificação técnica, seria inevitavelmente lida através desse precedente. Nada disto prova que os árbitros tenham recebido ordens sobre como decidir qualquer lance específico em campo. A FIFA negou qualquer coordenação desse tipo nos termos mais firmes, e não surgiu qualquer prova de instruções diretas aos árbitros em nenhum dos 2 jogos. O que o registro público demonstra, sem contestação, é que um chefe de Estado fez um telefonema sobre uma suspensão e que essa suspensão foi levantada poucos dias depois, mediante uma utilização sem precedentes do Código Disciplinar. Demonstra também que outro país, sem influência política comparável, apresentou uma queixa formal por considerar incoerente a aplicação do mesmo princípio. Pisar o pé de um adversário é falta, e não recebeu qualquer resposta detalhada, apenas uma negação geral de que os árbitros possam ser influenciados por alguém. A Argentina seguiu em frente para defrontar a Suíça em Kansas City. Durante o fim de semana, com Messi a somar 8 golos no torneio e a liderar a corrida pela bota de ouro quando o Mundial entra na reta final. A Federação Egípcia, por seu lado, aprovou uma nova extensão do contrato de Hassan, o treinador que diz não ter visto um único minuto deste campeonato do mundo desde a eliminação da sua equipa. Continua em aberto a questão de saber se a FIFA dará uma resposta substancial à queixa do Egito antes do último fim de semana do torneio. E essa questão surge agora ao lado de outra, maior. Quanta influência deve ter um presidente norte-americano em funções sobre decisões tomadas a milhares de quilômetros da sala oval? Há também um lado tecnológico nesta história que merece atenção própria, porque o sistema de vídeo-árbitro foi inicialmente apresentado ao público como a ferramenta que finalmente retiraria do futebol precisamente este tipo de polêmica. Quando o VAR foi introduzido em todo o mundo, a FIFA descreveu-o como uma forma de corrigir erros claros e óbvios, sem transformar cada jogo numa disputa jurídica sobre contactos mínimos. A promessa era consistência. A ideia era que um processo de revisão assistido por computador aplicasse o mesmo critério a todos os jogadores em todos os jogos, independentemente da dimensão da base de adeptos de cada equipa ou do poder mediático das estrelas em campo. O que aconteceu em Atlanta e o que sucedeu 2 semanas antes com o cartão vermelho de Balogun é exatamente o cenário que o VAR deveria impedir. 2 faltas quase idênticas, julgadas segundo critérios muito diferentes e decididas através de processos completamente distintos no mesmo torneio. Em vez de silenciar a queixa mais antiga do futebol, a de que a arbitragem se inclina para quem tem mais interesses comerciais ou políticos em jogo, este Mundial reacendeu-a no momento exato em que a FIFA precisava que a tecnologia provasse ser neutra. A reação nas redes sociais nos dias seguintes só aumentou a pressão sobre a FIFA para responder com mais do que uma declaração geral. Os vídeos do golo anulado a Zico, apresentados lado a lado com as faltas não assinaladas sobre Salah e Fati nos minutos finais, circularam amplamente pelas plataformas e somaram dezenas de milhões de visualizações. Outros antigos jogadores de destaque também intervieram. Vários salientaram que a imagem, independentemente da intenção, é por si só prejudicial para um organismo que há anos tenta convencer os adeptos de que o vídeo-árbitro torna o futebol mais justo e não mais arbitrário. Os meios desportivos egípcios mantêm uma cobertura quase permanente sobre o estado da queixa, enquanto os comentários em língua árabe enquadram o episódio numa reivindicação mais ampla e antiga, repetida há anos por federações africanas e do Médio Oriente. As nações futebolísticas menores recebem menos benefício da dúvida do que as potências tradicionais quando um jogo chega aos seus momentos decisivos.
Importa distinguir com precisão o que continua a ser rumor daquilo que foi realmente confirmado, porque numa história como esta é fácil deixar que a suspeita se transforme em certeza. O que está confirmado em registro público e pelas declarações da própria FIFA e do próprio Trump é o telefonema sobre Balogun, o momento em que a suspensão foi levantada e o caráter sem precedentes da decisão em comparação com todos os cartões vermelhos em mundiais desde 1962. Estão confirmados o golo anulado a Zico, o processo de revisão que levou à decisão e os 2 lances não assinalados dentro da área durante os descontos. Estão confirmadas a queixa formal do Egito e a resposta geral da FIFA através de Colina. O que permanece especulação, claramente identificado como tal por quem o afirma, é a sugestão de Hassan de que foi exercida pressão específica para influenciar as decisões de Le Texier, bem como a acusação mais ampla de alguns adeptos e comentadores de que o torneio está escrito a ser conduzido para a Argentina e para os Estados Unidos por razões comerciais. A FIFA nega qualquer coordenação e não foi tornada pública nenhuma prova direta de instruções aos árbitros. É precisamente no espaço entre os factos confirmados e a especulação que esta polêmica vive. Por isso, o silêncio continuado da FIFA sobre os detalhes da queixa egípcia mantém a especulação viva, em vez de a encerrar. As comissões disciplinar e de arbitragem da FIFA não anunciaram qualquer painel independente para voltar a examinar nenhuma das decisões, e nada indica que um venha a ser criado antes do fim do torneio. O próprio Infantino não abordou diretamente a queixa do Egito em qualquer aparição pública desde a declaração de Colina. Preferiu concentrar as suas intervenções nos números recorde de assistência e nas audiências globais, que a FIFA apresenta como prova de que o formato alargado a 48 equipas e o modelo de organização em 3 países foram sucessos comerciais, independentemente das polêmicas de arbitragem em redor de jogos específicos. Mais do que qualquer decisão isolada não assinalada no relvado, é esse silêncio que manteve a história viva muito depois do momento em que uma polêmica normal de pós-jogo teria desaparecido do ciclo noticioso. Por agora, o futebol segue em frente como sempre, com o jogo seguinte, a história seguinte e uma nova equipa de arbitragem a entrar em campo sob um nível de escrutínio que nenhuma equipa de arbitragem de um mundial enfrentou nos últimos anos. Resta saber se essa vigilância mudará alguma coisa na forma como o resto do torneio será arbitrado. Mas as perguntas que Hosam Hassan fez naquela sala de imprensa em Atlanta, quem beneficia quando a mesma regra é aplicada de 2 maneiras diferentes? Não desapareceram. E na sede da FIFA também não parece ter aparecido ninguém disposto a responder-lhes diretamente.